Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa que nos acompanha na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Eu quero aqui deixar né, desde cedo, consignado o meu abraço querido aos meus amigos da confraternização espírita baiana, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para falar sobre um tema muito relevante na nossa atualidade, que é a família, a convivência familiar, o que significa isso, tantas confusões que nós estamos percebendo aí nos tempos presentes. E a gente hoje faz essa conversa, né? Tem esse papo a respeito desse assunto, trazendo aí aquilo que a gente tem discutido em relação à doutrina espírita, em relação ao que se tem dito a respeito de família, no âmbito familiar, né, no âmbito sistêmico, no âmbito da psicologia, no âmbito da biologia, e também compreender por que, é que nós estamos assim, porque estamos reunidos no âmbito da espiritualidade. Portanto, temos aí alguns assuntos que estão nessa ordem para a gente poder conversar hoje a respeito de família e a convivência familiar. No livro chamado Constelação Familiar, Joana de Ângeles diz assim da família: a família, sem qualquer dúvida, é um bastião seguro para a criatura resgatar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência, para uma jornada feliz na sociedade. Talvez Joana tenha sido extremamente concisa em um tema que tem sido matéria de inúmeras pesquisas científicas, inúmeros trabalhos que estão sendo feitos para entender por que certas pessoas têm determinados tipos de comportamento. Por que uma pessoa age de uma forma, outra age de outra maneira? Por que as coisas são do jeito que são? Por que as coisas estão da maneira que estão no mundo? Será que isso tem alguma coisa a ver com família? Pois é, hoje as pesquisas têm apontado que os primeiros anos de um indivíduo são fundamentais para estabelecer aqueles mecanismos ou aqueles parâmetros que a Organização Mundial de Saúde usa para avaliar o fator saúde, para avaliar se uma pessoa tem condições de trabalho, se uma pessoa tem condições de relações humanas, se uma pessoa consegue estabilizar nas suas emoções. Todas essas questões, esses fatores estão relacionados, por incrível que pareça, a momentos da chegada desse indivíduo no plano terrestre. Começamos a jornada dentro da barriga da mãe, aonde o indivíduo, no processo de gestação, ele começa a experimentar o insinuar-se da vida. Ele começa a experimentar a chegada, o momento da chegada aqui no plano carnal. Este espírito, sem dúvida nenhuma que assim o é, ele traz uma bagagem histórica de muitas outras vidas, de coisas que já viveu, de coisas que já experimentou. E a partir desse momento, dessa experiência, esse espírito vai começar a valorar a experiência que ele está tendo aqui agora, a nova, aquela sim do corpo. Só que ainda sem o recurso da cognição, apenas com a percepção emocional, que vai sendo dada à medida que o seu aparato neurológico está sendo constituído no corpo novo. Então, por volta de 6 meses de gestação, o indivíduo tem um aparelho físico que tem a capacidade de perceber sinais do mundo, perceber agressões do mundo e o quanto isso poderá lhe ferir ou impedir que ele seja um indivíduo viável. Desde tentativas de aborto até mesmo aquelas situações onde a mãe, premida pelas circunstâncias do novo nascer, pelas circunstâncias de ser mãe, da maternidade, ela começa a ter as angústias provocadas também pelos transtornos da relação matrimonial mal resolvida, muitas vezes as confusões mentais, as dores da alma, os transtornos pelos quais aquela mãe passa naquele instante, tudo isso vai representar para este indivíduo um sentimento que o Dr. Eric Berne, que é o pai da análise transacional, ele vai chamar de sentimentos de oqueidade. No caso específico, a oqueidade representa aquilo que é bom, aquilo que é positivo,
aquilo que é seguro. A não oqueidade representa o contrário, representa o que é ameaçador, o que é difícil, o que é complexo, o que é de menos valia. Este indivíduo, aberto no inconsciente já nesse instante, começa a fazer registros de oqueidade ou não oqueidade, os quais serão fundamentos das suas decisões posteriores, os quais serão fundamentos das suas construções mentais, dos seus mapas mentais que serão erigidos a partir das experiências que ele vai ter quando sair da barriga da mãe, quando nascer. Esse será um momento mais elaborado, porque o seu aparato neuronal já está mais equilibrado, embora ainda esteja em formação. Só para a título de informação, o cérebro humano leva cerca de 20 anos para se constituir na totalidade, diferente de outros órgãos do corpo. Então, nesse momento, embora ainda seja o prenúncio do que virá a ser 20 anos depois, este cérebro já está com alguns elementos que estão em formação, já estão desenvolvidos, a ponto desta criança ter impressões um pouco mais sofisticadas, mas ainda não cognitivas. Isso vai levar por volta de 5 anos. Aos 5 anos de idade, a criança começa a ter algum tipo de cognição, algum tipo de pensamento, de relacionamento, relacionar as coisas, e aí, a partir desse momento, ele começa a ser autor da sua própria arte, autor da construção da sua própria rede neural. Ele começa a montar sua árvore do conhecimento, baseado justamente nessa sua maneira de descobrir o mundo, de interagir com as coisas. Observe que ainda as bases são aquelas iniciais. Ele vem numa espécie de acúmulo de experiências positivas e negativas, representando então o seu modelo de formação, e isso vai fazer com que este indivíduo se torne alguém agora que tem uma base segura, uma base extremamente frágil. Nós que passamos pela experiência, todos os que estamos encarnados, vivemos essa experiência, trazemos dentro de nós marcas às vezes incompreensíveis, inconscientes desse momento. Não temos ainda a certeza de quais foram os fatos que nos ocorreram, mas certamente que alguns traços de ocorrências que não foram boas, ou pelo menos não foram percebidas subjetivamente como boas, que nos ocorreram. Essas ocorrências nós não sabemos quais são, mas sabemos que os seus efeitos e as suas consequências estão aqui agora, misturadas com aquelas outras que trazemos de vidas passadas, porque também somos estes viajores do tempo, que trazemos uma mensagem de todos os momentos, das vidas que vivemos, das dores que sofremos, das construções que podemos realizar, daquilo que podemos fazer. Tudo isso estamos trazendo agora como um conjunto, um construto que vai se denominar o personagem, o ser que sou, aquele que será sob o domínio do ego, aquele que vai se reconhecer como o eixo diretor da pessoa, aquele que vai fazer você se olhar no espelho e dizer: eu sei quem eu sou fulano, eu sou fulana, eu faço isso, minha habilidade é essa ou aquela. Esse eixo diretor estará totalmente calcado em cima de uma estrutura que começou muito lá atrás. Se essa estrutura for sólida, mais uma vez, este ser, este personagem, provavelmente será uma pessoa que terá mais chances de adquirir uma maturidade psíquica. Será aquele que não terá nenhum mecanismo, ou pelo menos o mínimo possível, de defesa no seu ego. Estará fazendo menos projeções, menos transferências, estará fazendo menos imaginações a respeito da vida, a sua subjetividade será um pouco mais centrada na realidade. Ele não viverá tantas fantasias, não terá tantas expectativas que não poderão ser realizadas, ele não será, enfim, uma criança ferida. Ele será um pouco mais maduro e terá condições de interagir de forma mais madura com todos, não somente com pais, não somente com irmãos, não somente com os parentes de segundo e outros graus, mas ele terá a condição, sim, de interagir no mundo de uma maneira melhor. Ele terá relações emocionais, amorosas, afetivas, mais positivas, poderá construir uma relação saudável se assim encontrar uma pessoa que seja como ele, também madura, né? Então ele poderá ter essa questão, não lhe restam resquícios emocionais negativos que possam minar as suas emoções do presente e, consequentemente, fazer com que aquilo não se transforme, aquela relação não se transforme numa relação positiva. Ao contrário, quando nós estamos fragilizados, nós somos aquelas crianças que vamos para as relações
todas elas sentindo a carência, a necessidade de um afeto a todo custo, sentindo a necessidade de sermos agraciados, acariciados, acarinhados, colocados no colo o tempo inteiro. Sentimos essa necessidade de estar sendo protegidos, quando não, sendo atendidos nas nossas necessidades, e quaisquer palavras mais mínimas que sejam, nós nos sentimos agredidos, nos sentimos feridos, nos sentimos tocados. Normalmente os melindres são obra de criança ferida. Os melindres são justamente pessoas que não conseguem suportar o toque verbal, o toque emocional, em áreas da sua sensibilidade emocional que não foram ainda bem resolvidas. Os melindres são feridas abertas, que estão sendo reveladas a partir de momentos onde a relação, a palavra, a coisa feita que fere tanto, toca nesse lugar específico, fazendo com que a pessoa se sinta extremamente mal, extremamente dolorida, extremamente malquista, e isso realmente é algo extremamente difícil. Peço desculpa que entrou um vídeo que não devia. Bom, então, essas pessoas que estão nessa condição de infantilidade emocional, elas estão sentindo ainda na pele, estão sentindo de forma muito forte, de forma muito vigorosa, processos de formação mal resolvidos. E aí a pergunta que não quer calar é: vocês conseguem entender agora por que as ciências apontam a finalidade, a importância, a finalidade social, a finalidade humana de um casal chamado pai e mãe? Será que fica claro para vocês que hoje separar isso é algo extremamente perigoso, porque não goza de a mesma base de sustentação científica para que nós possamos dizer que uma criança poderá viver sem a presença do seu pai? Existe uma diferença muito grande, ou da sua mãe, né? Existe uma diferença muito grande entre um pai morto e um pai que abandona. Para a cabeça da criança, um pai morto é uma fatalidade. Para a cabeça de uma criança, um pai que abandona é aquele que não dá valor, que não reconhece. Aquela criança que perdeu seu pai em idade cedo, por uma doença, um acidente, uma fatalidade, ele terá no Dia dos Pais um momento de honrar homenagens àquele que não pôde acompanhar a sua trajetória, ao passo que ele abandonado, ele sentindo-se abandonado, não precisa necessariamente ser um fato explícito, ele vai sentir-se pequeno, apequenado dentro desta relação, porque ele vai se sentir realmente algo que não teve a competência para manter ao seu lado aquele que seria o seu progenitor, aquele que seria a sua progenitora, aquela que seria a sua progenitora. Enfim, ele tem esses arquétipos mal resolvidos, essas relações mal resolvidas. Existem muitas teorias hoje que dizem que esses pais podem ser substitutos, mas ela não goza, essas teorias elas não gozam de, como se diz, de consenso, porque elas ainda são muito novas e ainda não tiveram a capacidade de se revelar. Porque o problema, gente, não é se você é um pai biológico, se você é um pai não biológico. O problema não é se você é um avô que faz a função de um pai, ou uma mãe que é ocupado, o espaço é ocupado por um avô, ou por uma mãe adotiva. Não é esse o problema. A questão não é o que está acontecendo. A questão é o sujeito, dentro da sua subjetividade, como é que ele percebe essa questão, de que maneira ele percebe essa questão, e a partir daí ele começa a ter uma visão, uma mundividência que é relacionada a esta visão, por mais diferente que possa ser a realidade objetiva, é como ele internaliza isso. E essa internalização, ela não é somente pelo que eu vejo, porque o que eu vejo às vezes são avós amorosos, são pais adotivos amorosos, são pessoas que ocupam esse espaço, que desvelam muito amor a essas pessoas, mas é lá no silêncio do coração, no recôndito mais fundo da alma, como essa pessoa se sente nesse instante. A família, portanto, ela começa daí.
Ela começa quando um sujeito se junta com uma outra pessoa e juntos eles resolvem constituir um lar. A partir daí eles constituem um lar trazendo pessoas novas, agregando novos membros nessa família, que já foi no passado, já foi uma coisa muito automática, muito utilitária. A família não era o que a gente sabe hoje, o que a gente conhece hoje. A família era uma coisa assim mais acessória, né? Quer dizer, você não tinha essas coisas do amor, da fraternidade. Isso não era bem o móvel principal. O sentimento principal que existia na família anterior, na família antiga, era o sentimento de sobrevivência, perpetuação da espécie e ampliação dos patrimônios. Porque quando a entidade família foi criada, ela era para sobrevivência. Depois, com o advento da agricultura, do comércio e dessas coisas, a família começou a ser um local de acúmulo de riquezas. E claro que a preservação dessas riquezas não estava só nos negócios, também se estendia aos membros da família, com quem a menina casava, o rapaz. Isso tudo tinha a ver com essas trocas. A questão também de deuses, né? Se nós formos fazer uma análise da família em Roma, nós vamos ver que lá existia aquele culto aos ancestrais, e que uma pessoa entrar ou sair dessa família precisava todo um ritual para que isso acontecesse. Quando a menina saía, casava, enfim, que ela ia morar com o seu marido, era como se transportasse para além daquela nova casa uma parte daquele fogo que era representativo do símbolo, do simbolismo dos deuses ancestrais daquela família. Enfim, antigamente nós tínhamos simbolismos familiares que eram diferentes dos de hoje. Hoje nós podemos dizer que são pais amorosos, mães amorosas, em nem todas as circunstâncias a gente observa isso, mas são, na medida possível, se do possível, pais esforçados, que estão ali tentando fazer dar aos seus filhos algo que não tiveram, né? Passar uma amorosidade que não foi recebida. E até nisso a gente vai encontrar alguns resquícios dessas crianças que estão buscando compensações nos filhos, transferindo para os filhos felicidades não tidas, não obtidas na vida. Então isso tudo, gente, é uma alquimia de almas. Família é uma alquimia de almas, que nós precisamos estar atentos em relação a isso. Então ela vai dizer, a Joana, ainda nesse livro chamado Constelação Familiar, ela diz assim que nós somos seres biopsicossociais. E estes seres que somos, não podemos prescindir da convivência familiar, porque nós temos um instinto gregário que comanda a existência. Esse instinto gregário é trazido desde o tempo, as priscas eras, a ideia de não estarmos sozinhos, abandonados, sermos iscas fáceis daqueles que eram os nossos predadores. Portanto, essa crença e essa vocação ao instinto gregário vai nos induzir a buscarmos grupos. E esses grupos precisam de aceitação. Então, da mesma forma como acontece com os animais que vivem em família, protegendo-se, preparando-se para a própria independência, assim também nós o somos. Então, Joana está nos apresentando aqui um modelo familiar, um modelo familiar que existe na natureza e que, de certa forma, está representado aí pela nossa família, por aquilo que é a formação familiar que nós conhecemos, pai, mãe, filhos, criados para sermos seres autônomos, maduros e, portanto, estarmos em condições de enfrentar as coisas da vida, não é? Então, a partir daí, a gente vê que na virada do século XIX para o século XX, essa mudança do parâmetro de família, que houve uma mudança, ela culminou com uma coabitação, digamos assim, em termos de evolução, com um outro vetor do desenvolvimento humano, que foi a independência. Observe que ser independente para um ser humano é algo extremamente importante. Extremamente importante. Nós precisamos ter autonomia. O sujeito que é maduro emocionalmente, psiquicamente, ele é autônomo. Ele tem uma vinculação emocional, mas essa vinculação emocional não o impede de ser, não o impede de desenvolver suas próprias ideias, não impede que ele faça seus próprios voos, caminhe pelas suas próprias estradas. Ele mantém os vínculos, mas mantém a capacidade de libertar-se todo o tempo, desejando assim que ele deseja, ele faz. Então, buscar independência é um fator intrínseco também ao ser. Observe que nós estamos falando aí de uma questão que é
um sentido duplo. De um lado, nós temos o espírito gregário da família, do outro lado, nós temos o espírito da independência. Porém, esse espírito da independência, ele não pode estar separado da responsabilidade que nós adquirimos ou nós passamos a ter a necessidade dela quando assumimos o compromisso de formar uma família. Quando assumimos o compromisso de termos filhos, companheiros, companheiras que estão conosco na trajetória. Porque viver em conjunto não é um mar de rosas, todos sabemos disso. É preciso comer 1 quilo de sal junto, e comer 1 quilo de sal não é uma coisa fácil. Não é. Pensa assim, ó, jogando aquele pouquinho de sal todo dia ali na comida, o quanto isso realmente vai levar de tempo para que nós sejamos ou estejamos aptos para um conhecer, né? Ou um conhecer, um amadurecer. É muito tempo que nós precisamos passar juntos para aprender a encontrar no outro as virtudes do outro, apesar de eventuais defeitos que todos temos. Mas essa individualidade, ela parece que nos tempos mais modernos, ela adquiriu um ar de ser livre a todo custo. E aí o indivíduo abandona suas responsabilidades para poder tentar viver a sua vida solo, que isso não é independência nem é individualidade. Isso é fuga. Isso é a fuga do ser da responsabilidade adquirida. Então, os indivíduos hoje que estão dizendo, eu quero ser livre, eu não quero que nada me prenda, são indivíduos que estão imaturos ainda. Estão imaturos na sua condição emocional e, portanto, eles não querem ter vínculos, porque esses vínculos ensejam responsabilidades emocionais que eles não estão dispostos a dar. Ensejam responsabilidades que eles não estão dispostos a assumir. Então, a partir daí, a gente vê como é possível identificar traços de imaturidade quando vemos uma criança que bota uma outra criança no mundo e abandona essa criança para que os seus pais, no caso os avós da criança, criem. Não é? Então ela diz, eu preciso viver a minha vida, todos precisamos viver a vida. Agora, principalmente esse rebento que chega, essa pessoa que chega. Então Joana diz sobre isso, ela diz assim, infelizmente, a imaturidade psicológica de muitos adultos que se tornaram pais, olha só, leva-os a comportamentos infantis, procurando manter os mesmos hábitos que tinham antes da constituição da prole, infelizmente. E a gente vê aí crianças que estão abandonadas com pais, têm pais, mas se sentem extremamente infelizes, inseguras, e com isso nós vamos construindo uma alquimia, um ambiente de família. Eu espero que essa introdução tanto longa que fiz a respeito da nossa construção mental, que ainda é uma pálida ideia do que verdadeiramente podemos adquirir dos conhecimentos já oferidos em relação a isso, nós podemos dizer que a família é um sistema. Um sistema que está o tempo inteiro ali tentando se equilibrar. É um sistema, e um sistema é um conjunto de partes que interagem, no caso pessoas, no caso elementos, órgãos, psiquismos, espiritualidade, está tudo junto. E está ali, ao mesmo tempo, atuando mais o meio externo, as condições sociais, as condições econômicas, as condições políticas, aonde aquela família está inserida. Todas as dimensões possíveis de interação estão atuando juntas. E agora nós temos ali um núcleo central, que é a família, que está se equilibrando em função de diversos fatores, e as pessoas que são responsáveis por manter esta homeostase, e quando eu digo homeostase, não é pasmaceira, não existe família, uma família que tem pasmaceira, que não tem algum conflito, que não tem algum tipo de dinâmica de relacionamento mais sofisticada, é uma família que talvez esteja em crise. Uma crise total, de total tipo de indiferença, que faz com que não existam ali os momentos de contato. Existem evitações que impedem até os conflitos, mas não são decididamente significado de saúde. Então nós temos esse mecanismo complexo, é um sistema e um sistema aberto. Quando eu digo um sistema aberto, é um sistema que está recebendo essas influências de fora, que estão atuando completamente. Então a gente tem aí a cultura, a gente tem aí os modos, as modas, aí tem a música, aí tem a literatura, aí tem todo um conjunto cultural de pessoas, de linhas de pensamento. Pense no mundo de hoje, gente, como é difícil você ter uma determinada ambiência familiar
E isso está em contato com o mundo plural, extremamente cada vez mais plural. E isso faz com que a gente consiga imaginar palidamente por que tipo de dúvidas podem surgir na cabeça de uma pessoa que está dentro de uma família. Eu sigo esta ou aquela tendência. Meu pai é isso ou aquilo. A minha mãe não combina com esse parâmetro que eu estabeleci como bom. São tantos que, dentro dessa pós-modernidade, são tantos parâmetros que, de fato, só pode restar aí um vazio. Um vazio porque o vazio é a falta da escolha. O vazio é a falta do propósito. O vazio é a falta do significado. Esse não é pós-moderno. Esse é antigo. Nós temos aí relatos que no século passado, no início do século passado, nós tínhamos o vazio existencial já como crise. Podemos dizer que esse vazio existencial se estende para quem do século XX, ali nos arraiais do século XIX, quando o homem nega a existência de Deus, já começa ali um vazio existencial. Não o Deus de religião, mas o Deus como propósito, como fundamento, como elemento de ligação. Aí sim existe uma questão muito grave, que é o afastamento do homem das suas origens. E com isso, claro, o vazio vem depois, porque a vida fica meio sem sentido. A minha vida é um milkshake, tome o milkshake, acabou o milkshake, e agora? A vida é o quê? Né? Pois é, uma impermanente é assim. Você luta tanto por uma coisa que você acha que é prazerosa, deliciosa, maravilhosa, mas ao consumir, depois que você consome, aquilo perdeu o sentido. E o próximo? Aí o próximo é outro milkshake, agora é o banana split. Aí o sujeito vai e come a banana split. Daqui a pouco ele está lá no Dusty Miller. Daqui a pouco ele está evoluindo dos sorvetes. Aí chega num ponto que não tem mais sorvete que o agrade. Aí vem o vazio. Por mais dinheiro que ele tenha, por mais recurso que ele tenha para tomar todos os sorvetes do mundo, não será suficiente, enquanto não houver um propósito. E esse propósito, voltando na questão do ser, está na sua individualidade, está no seu psiquismo, está na sua mundividência, está naquilo que ele vê, como ele constrói a sua realidade do mundo. Portanto, uma criança, por exemplo, que está sendo espancada, uma criança que está sendo massacrada, uma criança que está sendo torturada por alguns pais de imensa ignorância, ele simplesmente pode fazer transtorno de dissociação de identidade, ou TDI, ou como se chama, personalidades múltiplas. Ele pode adquirir as potências pode desenvolver as possibilidades de uma esquizofrenia. Ele pode trazer até uma espécie de atrofia do seu cérebro, levando a ele ser um psicopata, de repente, ele ter surtos de um psicopata, um comportamento fora daquilo que nós chamamos de estado de segurança do ser. Então, há uma série de condições que podem estar impactando negativamente para que nós possamos entender por que é que as famílias não são reinos da paz que a gente imagina. Esse lugar que a gente acha que a família é um lugar que não tem nenhum tipo de preocupação, esse é um lugar, gente, difícil de estar. Porque para você chegar nesse lugar, você precisa ter lugar de pessoas maduras, pessoas que saibam deixar ir, pessoas que não sejam aprisionantes, pessoas cujo amor seja um voto de liberdade e não uma cadeia que prenda pessoas para que as pessoas não possam se vincular emocionalmente com outros. Então, é preciso que a gente entenda que essa fragilidade dos relacionamentos líquidos do mundo presente, ela vem justamente de uma perda de significado da união. A sacralidade da família. A família é uma coisa muito sagrada. A família, nós seres humanos, deveríamos ter na família uma noção de ritual, porque a família realmente é uma bênção. É uma bênção. Imagina o seguinte, eu sou uma estrutura espiritual, eu sou um espírito, e eu estou lá no plano espiritual, estou lá 400 anos vagando sem uma oportunidade aqui na Terra, porque ninguém me quer, eu sou tão ruim que ninguém me quer. E aí imagine que de repente toca um sino e alguém resolve me dar uma oportunidade de eu vir na Terra e progredir um pouco mais para poder sair desse lugar que não é bom e que me causa extremo mal-estar. Então eu recebo uma dádiva para vir e aí eu venho. Agora eu tenho um corpo, agora sou eu. Vai ser fácil? Não vai ser. Porque eu terei uma série de percalços, de muros, de pedras para ultrapassar. Eu terei espinhos para pisar. Mas eu terei a liberdade de fazer se assim desejar. Eu serei capaz de ultrapassar esses obstáculos se assim desejar. Então eu não terei nenhuma dificuldade com isso. Absolutamente nenhuma dificuldade. Por quê? Porque eu quero.
eu quero atingir. Mas, por outro lado, se eu ainda trouxer as reminiscências das minhas fragilidades emocionais e espirituais, eu vou sentar no chão e ficar reclamando da vida, que a vida é uma coisa horrorosa, que eu deveria ser como o príncipe da Inglaterra, que tem uma vida glamourosa, que anda de Rolls Royce, que tal, que eu teria aquela vida toda. Olha aí a princesa Diana, o final dela. Né? Tinha tudo isso e de repente foi obrigado a fugir de um fotógrafo e acabou com sua vida. Então, essas coisas que estão aqui na Terra, que geram imagens tão infantis, elas estão no imaginário de todos nós. Quando nós vamos nos juntar, nós vamos fazer as nossas relações, como é que nós nos juntamos? Eu, de repente, olho para uma moça e digo, oh, ela é a tampa da minha panela, é aquilo que me falta, é a parte que me cabe desse latifúndio. Eu começo a imaginar um monte de atributos para a pessoa e, às vezes, a pessoa, coitada, não tem a menor chance de me dar 10% do que eu imagino que ela possa me dar. Ao mesmo tempo, ela olha para mim e diz, olha, um cavaleiro, olha, ele veio montado em seu cavalo, sequestrou-me da torre, tirou-me da escravidão dos sentimentos, deu-me dignidade. Uma série de pensamentos infantis que vão ali agora para o combate, para o embate. Enquanto há a paixão, tudo bem, está tudo certo, mas quando a paixão enfraquece, que sempre acontece, ela é fisiológica, ela tem um prazo para acabar. E aí, de repente, quando ela acaba, fica o quê? A decepção. Fica a decepção e de repente não existe mais aquele mesmo elan, não existe mais aquela mesma coisa, porque não soubemos desenvolver afeto por outras particularidades do ser. Não soubemos desenvolver afeto por outros aspectos da pessoa e por isso nós tivemos tanta dificuldade, temos e enxergamos tantas dificuldades nos relacionamentos. Nós chegamos de repente ao ponto de criar em planos espirituais planos para fazermos família, e quando chegamos aqui na Terra, a primeira coisa que a gente tenta fazer é desmantelar essa família, desmanchar essa família, para que a gente possa então ter um pouco menos de conflito, a fuga infantil do conflito. Ou então, nas minhas projeções mais doentias, eu quero acabar com a família do outro e eu começo a dizer que família não presta, que família é uma coisa ultrapassada, que a sociedade do patriarcado foi quem desenvolveu a família, essas coisas tolas que a gente ouve todo dia por aí. Não quer dizer que não tenha havido no passado abusos, claro que houve, em toda a humanidade, mas com os olhos do século XXI, olhar o século XX, o século XIX, XVIII é uma covardia. É uma covardia porque a cultura daquele tempo não era de hoje, portanto, há um espectro de crescimento, de avanço, que representa justamente a liberdade do ser de pensar diferente hoje, mas antes não era assim. Então não adianta a gente ficar olhando para trás e criticando as gerações passadas e achando que os problemas de hoje são derivados dos erros cometidos, dos supostos erros cometidos no passado. Não é assim que funciona o processo. A gente tem que ter o tempo das coisas e entender as coisas com os olhos do mundo, os olhos do tempo. A gente tem que ir lá, o Zeitgeist, a gente tem que olhar o espírito do tempo. Não dá para ficar tentando imaginar que hoje apareceria no século XIX, XVIII, um jovem com o cabelo de repente pintado em outras cores, todo tatuado, cheio de piercing. A primeira coisa que iam pensar é que ele saiu de um calabouço, porque era assim que se fantasiavam os criminosos. Então hoje não, hoje a criança resolve fazer isso, o jovem resolve fazer isso com o seu corpo, a título de liberdade, a título de tudo isso, no seu livre-arbítrio pessoal, graças a Deus que temos essa liberdade hoje. Mas não podemos olhar o passado com os olhos do presente, porque isso é covardia. O que nós temos que fazer é olhar o presente com os fundamentos do passado, aí é diferente. Porque se nós negamos tudo, negamos todo o passado, o que, que nós temos para construir hoje? A vacuidade? As relações efêmeras, é isso que nós temos para construir hoje? É claro que não. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver que é preciso olhar o passado, beber desta fonte, esta fonte segura, essa fonte de experiência, e trazermos um hoje adaptado até, mas um hoje que não se perca do passado, um hoje que não tenha nenhuma desvinculação com o passado. É isso que nós temos que tomar cuidado. Então, a família, hoje ela tem dificuldades? Tem. Porque existem guerras dentro da família, existem conflitos, porque as pessoas também, por sua vez, são sistemas. Então são sistemas interagindo dentro de sistemas maiores, pensa a complexidade disso, vai ao infinito. Então é preciso que a gente comece a ter um olhar, o olhar da indulgência e da compreensão das capacidades. Eu tenho, de repente, 4 filhos. Eu vou olhar os filhos de forma diferente.
Porque são espíritos diferentes, são histórias diferentes, são modelos mentais diferentes, são mundividências diferentes, são sujeitos diferentes. E, portanto, essas pessoas, esses seres, eles têm o direito de olhar o mundo ao seu modo. Se está certo ou se está errado, eles vão descobrir, e assim como nós também, eles vão ter a oportunidade de lá na frente consertar. Mas agora o que nós precisamos fazer? Nós não podemos tentar padronizar o comportamento dos outros, estabelecer uma linha e dizer todos temos que ser iguais. Não, isso talvez não seja uma boa coisa, talvez não seja um bom enfrentamento. E aí nós que somos pais, que ficamos responsáveis pela conduta ético-moral do filho, é muito ruim ver um filho de repente seguir um caminho estranho, um caminho claro, é um sinal de alerta. Por isso, é fundamental que voltemos à base. Voltemos ao início, voltemos ao fundamento da criança. O que foi feito na base dele? Aonde foram plantadas as sementes da boa cognição, da boa subjetividade? Aonde foram plantadas as sementes da oquidade? Será que foram plantadas as sementes da maturidade? Será que eu, como pai, também me submeti a algum tipo de processo evolutivo para dar aos meus filhos o exemplo? Porque antigamente você faz porque faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Me respeite que eu sou seu pai. Era isso que eu via. Hoje eu não tenho mais esse direito. Hoje eu tenho o direito de mostrar que o certo é certo porque eu assumo para mim. Então como é que eu posso dizer a alguém isso é certo se eu não tomo isso para mim como norma de conduta? Tenha a cabeça para cima, seja positivo, faça, vá à luta e a cabeça baixa, ó vida, ó céu, ó azar. Que exemplo eu passo? O nome disso é dissonância cognitiva. Eu estou mandando uma mensagem verbal e uma outra mensagem existencial totalmente desconectada. Então, a criança, por exemplo, ela tem o hábito de prestar atenção muito nos pais. Se os pais são dissonantes, se os pais não têm uma coerência entre o dizer e o fazer, eles vão anular um dos dois. Ou vão anular o pai no fazer, ou vão anular o pai no dizer. Eles vão fazer um dos dois, porque não dá na cabecinha dele para administrar o conflito, é complexo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Hoje as famílias são edificadas, as melhores bases da família são edificadas no exemplo. As pessoas precisam ter o exemplo, e o exemplo não é coisa fácil de se fazer, porque o exemplo exige que o sujeito, que é o autor do exemplo, né, no caso, aquele que experiencia o exemplo, esse sujeito ele tem que ter a capacidade de já ter transformado em algo em si, para poder fazer aquilo sair do outro lado. Os pais são responsáveis pelas bases fundamentais dos seus filhos. Por isso eu digo aos jovens, vocês que estão pensando no futuro em terem filhos, nunca se afastem de Deus. Se vocês tirarem Deus do chão dos seus filhos, tenham certeza que eles vão navegar no abismo. Eles não terão possibilidade de encontrar uma perspectiva outra nesta vida, porque esse mundo Jesus já dizia, esse é o mundo das tribulações. Esse é o mundo que, para você se livrar delas, você precisa vencer esse mundo. E vencer esse mundo é o desafio da esfinge. Decifra-me ou te devoro. E quando nós não conseguimos decifrar o enigma da vida, que passa pela origem de Deus, passa pelos fundamentos da grande fraternidade humana, que somos aquelas emanações de Deus travestidos ou manifestos em formas aparentemente separadas, humanas, assim como temos os nossos irmãos em outros reinos. Então, essas manifestações de Deus, elas têm uma base comum, elas têm um fundamento comum, que nós chamamos de humanidade, que é apenas um subconjunto da nossa grande fraternidade divina. Somos seres fraternalmente unidos pelos laços de Deus. Então não tirem Deus dos seus filhos, não removam essa possibilidade dele pisar os pés, sob pena de não lhes dar nada em troca. E aí vem um diálogo, né, que vem nas tradições do pensamento teológico. Certa feita, um diálogo entre dois gigantes, um diz assim: você me pede para abrir mão da minha vida, você me pede para abrir mão das outras coisas, você me pede para abrir mão da minha casa, das minhas coisas, e o que você me dá em volta? E aí a resposta: eu te dou o Cristo. Então, se o Cristo vale mais do que todas as coisas, é como o homem que descobre a pérola no fundo da sua casa, vai, entrega tudo que tem e segue para proteger ou para ser proprietário desta pérola. É preciso, antes de mais nada, valorizar
valorizar o futuro, valorizar o ser espiritual, valorizar Deus. Se isso não tem valor, gente, se isso está na escola das coisas do mequetrefe, da ilusão, da manipulação, dos sistemas, essas coisas doidas que as pessoas criam aí, se está nessa ordem, ninguém vai dar valor a isso. Imagina se isso vai tirar uma pessoa da depressão ou vai evitar que ela entre. Não vai, porque ela vai olhar para isso e vai dizer: isso é piegas, isso não é verdade, isso não é coisa que se diga. E a partir daí ela não segue, ela não constrói o seu fundamento a partir disso. Olha como é diferente. Você imaginar uma pessoa que diz assim: eu sou um ser divino, eu sou um ser divino, que eu trago em mim a célula de Deus. Eu sou aquele que consegue fazer com que exista a possibilidade de eu me transformar naquilo que eu quiser ser, naquilo que eu puder me realizar. Então eu sou um agente de mim mesmo. Olha que coisa legal. Olha que coisa importante que nós temos aí. Um agente. Nós somos agente de nós mesmos. Então não existe essa possibilidade de a gente poder viver dessa forma, de uma maneira tão assim, pensar nessa singularidade, sem construirmos uma maturidade nas relações. Então, só para não esquecer, nós não temos duas pessoas que pensem da mesma forma sobre todas as coisas. Isso não existe. Não existem duas pessoas, gente, que sintam do mesmo modo todos os momentos dentro dela numa relação. Tem dias que são melhores para uns, outro para o outro, e a gente tem que respeitar o dia de cada um. Não existem duas pessoas que queiram as mesmas coisas e que queiram sempre essas coisas ao mesmo tempo. As pessoas funcionam a partir de tempos diferentes. Nós somos, na verdade, seres únicos, autônomos, somos diferentes, embora estejamos unidos pelos laços eternos do amor e da divindade. Ao mesmo tempo, nós dependemos uns dos outros. Necessitamos desses outros para que estes nos ajudem a conseguir conquistar as coisas que queremos, ou que pelo menos não nos impeçam de atingir os nossos objetivos. Dependemos também dos outros para que eles possam validar nossas experiências de valor. Então nós estamos em sociedade para vivermos juntos, nós precisamos uns dos outros para poder viver uma realidade, conforme nos diz o nosso querido Adenauer Novaes, em um livro chamado Evangelho e Família. Ele diz que a família é uma organização de espíritos encarnados e desencarnados, ou desencarnados, que vamos necessitar todos uns dos outros. E essa convivência, essa relação e essa necessidade, ela vai se dar a partir da convivência. Executar projetos comuns que se dão como consequência disso. Quando nós fazemos isso sob o pseudônimo da harmonia, em nome do amor, conseguimos construir nas nossas casas aquilo que se chama um lar. Então é por isso que a gente tem que pensar em construir ativamente, dar trabalho. Antigamente era mais simples, hoje é mais difícil. Nós precisamos realmente construir lares aonde se edifiquem modelos de paz, se edifiquem modelos de tolerância, se edifiquem modelos de indulgência, que sejamos capazes de viver uns com os outros, respeitando as suas individualidades, os seus caminhos e, ao mesmo tempo, nos responsabilizando por dar a todos os melhores fundamentos para a sua estrada evolutiva. Portanto, irmãos, quando pensamos em família, pensamos na realidade. E, acima de tudo, temos que compreender que as famílias que temos hoje são os melhores agregados que poderíamos ter. São esses os personagens que estão ao nosso lado, que representam os melhores amigos, companheiros desta jornada, porque eles trazem à lume a experiência evolutiva que cada um precisa vivenciar. Não se vive na família que se quer, na família ideal, diz Joana, aquela que se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente serão atendidas as necessidades nossas da evolução. É nesse lugar que nós vamos encontrar todas essas possibilidades. Então, a família, conquanto sofra alterações no padrão estrutural, na atualidade, ela não vai deixar jamais de continuar a ter sua finalidade intrínseca e definitiva de ser um ambiente ideal e formulador do ser integral. Isso está no livro chamado Família, Laboratórios de Almas, por Nazaré. E assim, meus amigos, vamos pensar nas nossas famílias, essas famílias que se congregam nos laços
nos laços eternos do amor e da fraternidade e vamos tentar, com as nossas, praticar o bem, praticar um olhar caridoso, fraterno e amigo. Jamais seremos punidos pelo muito esforço que fazemos em tentar corrigir ou dar aos nossos queridos amigos opções, estradas, pedras para seguir. Muitas vezes essas pedras podem ser as nossas costas, podem ser as nossas mãos, podem ser até o suor do nosso rosto, podem ser o sangue do nosso corpo, mas estas doações que estamos fazendo para o bem comum, serão amplamente recompensadas quando chegarmos nos planos maiores e não tivermos aquele desgosto que se tem quando vemos os nossos filhos se afundando numa lama existencial pela nossa incompetência de não podermos dar a eles aquilo que eles precisavam ter. É preciso pensar que a melhor forma de estarmos alegres sempre caminhando, é fazer o nosso papel na parte que nos cabe na obra da criação. Portanto, valorizemos as nossas famílias para que nós possamos viver uns com os outros sempre na paz. E que essa paz esteja conosco, agora e sempre, em nossos corações. Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima.